Olá, pessoal, meus alunos do 8º ano, tudo bem? Hoje, nossa aula de arte, nós vamos realizar uma atividade fazendo uma retomada em termos de exercício dirigido. Lembrando-nos que, nessa aula de hoje, nós vamos recuperar nas nossas memórias a maior parte dos conteúdos que a gente já viu, que foi bastante coisa. Nós vimos uma série de assuntos e vamos ver quem está acompanhando as aulas, né? Sabe disso, quem é assíduo e atencioso. Primeiramente, ainda na escola, nós vimos conceitos das linguagens da arte, né? A gente viu sobre arquitetura, pintura, literatura, a música, a dança, o cinema, o teatro, né? Nós vimos que são linguagens de todos esses conceitos. Depois nós passamos a nos ater a determinadas linguagens. Vimos um pouquinho da literatura, vimos um pouco de música, o conceito de música, retomando a pintura, quando nós fizemos aquela releitura. Vimos poesia, né, que é literatura e música paralelamente. Vimos dança, os gêneros, a origem das danças, a finalidade de danças. Depois nós começamos a conversar sobre patrimônio cultural. Né? Vimos o conceito do que é patrimônio cultural e vimos a importância dos museus para a manutenção, a preservação do nosso patrimônio cultural, do patrimônio cultural de todos os povos, né? Como patrimônio cultural também, nós vimos em uma das nossas aulas que as nossas festas juninas aqui no Nordeste são patrimônio cultural nosso. Só que esse ano, por conta da pandemia, elas não aconteceram, né, São João? Continuamos a ver as danças como patrimônio cultural mundial, algumas danças. Fizemos uma retomada em termos de atividades. Depois nós fomos ver danças brasileiras que são consideradas, reconhecidas como patrimônio cultural mundial. Assim como nós vimos algumas danças que são patrimônio cultural de outros países, nós passamos a ver também as danças que são patrimônio cultural do Brasil, né? Aí nós vimos que o samba de roda do recôncavo baiano, o frevo pernambucano e a roda de capoeira são manifestações culturais brasileiras que são reconhecidas como patrimônio cultural mundial. Na aula passada, na última aula, nós vimos instrumentos musicais, né? Toda a organização, a divisão dos instrumentos, né? Em corda, em percussão e sopro, como é que eles são organizados para a gente conhecê-los. E a gente viu separadamente quais são os instrumentos mais utilizados no samba de roda do recôncavo baiano, assim como nós vamos ver mais adiante um pouco mais sobre o frevo e um pouco mais sobre a roda de capoeira. Então, a nossa aula hoje, nós vamos resolver atividades direcionadas, dirigida por mim, tá ok? Essa atividade eu gosto bastante de utilizá-la. Por que razão? Porque ela trabalha, além das questões conceituais, daquilo que vocês já sabem, ela também trabalha a atenção de vocês, é uma atividade lúdica, ou seja, tipo um quebra-cabeças, tá? E eu costumo, não é desconhecida de quem já é meu aluno há algum tempo, essa atividade. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, no próximo slide, nós vamos preencher os espaços, os quadrinhos que vão estar no slide 3, com os conceitos que nós vamos ler. Então, o primeiro conceito é: principal órgão brasileiro que atua para a preservação do nosso patrimônio cultural. É o nome do órgão que é responsável por isso. Vocês vão trabalhar, colocar no próximo slide. O item B, na linha B, vocês vão colocar instrumentos de percussão muito utilizados no samba de roda do recôncavo baiano. Nós vimos na aula anterior quais são os instrumentos utilizados e vimos a percussão.
são os instrumentos que são utilizados. O item C é uma dança que é parte essencial do Carnaval de Recife, Pernambuco. Também vimos já, né, quando estamos estudando sobre aquilo que é patrimônio cultural. D, um instrumento de corda muito popular. Na aula anterior também nós vimos os tipos de instrumento de corda. E, uma das formas pelas quais a música pode ser transmitida. A gente viu quais são as formas que a música pode ser transmitida. Então, essa forma a gente vai escrever o conceitozinho lá. O item F, dança bastante praticada nos salões de bailes da Argentina e do Uruguai. Vimos também em aulas passadas que dança é essa. Item G, entidade da Organização das Nações Unidas que é responsável pela preservação do patrimônio cultural dos países que são membros dessa organização, né? Da ONU, da ONU. E H, locais que abrigam, catalogam e expõem para a sociedade bens que podem ser patrimônios. Muito bem, esses conceitos aqui, vocês deverão escrevê-los no próximo slide. São os conceitos de A a H e vocês vão observar que cada um dos quadrinhos recebe uma numeração, tá bom? Nesse slide, vocês deverão escrever nos quadrinhos numerados apenas, nos que estão numerados. Nos que não estão, vocês vão deixar em branco, né? As letras correspondentes. Por exemplo, o principal órgão brasileiro que atua para a preservação do nosso patrimônio cultural. Isso foi um assunto que foi dado em aulas anteriores. Então, aí vocês vão escrever o nome, né, a sigla desse órgão brasileiro. Então, se a primeira letrinha for, por exemplo, um L, onde tiver o numeral 1, é a letra L, tá? Vamos supor que esse órgão comece com a letra L. O item B é o quê? Instrumentos de percussão muito utilizados no samba de roda do recôncavo baiano. Aqui, nós temos 2 instrumentos de percussão que são utilizados. Então, vocês vejam, ó. Item B, do 2 até o 9, é o nome de um dos instrumentos. Aí tem I, do número 4 até o 7, o número do outro instrumento, tá? O item C diz respeito ao seguinte, é a dança que é parte essencial do Carnaval de Recife, em Pernambuco. É o nome da dança que vai de 14 a 9. O item D é um instrumento de corda muito popular. Quando nós estudamos na aula passada o nome dos instrumentos, nós vimos. O item D vai de 15 até 9, né? O item E diz, é uma das formas pelas quais a música pode ser transmitida. A música pode ser transmitida de 2 formas, né? Então, é de 15, só tem 3 letras essa palavra, de 15 a 17 apenas. O item F, dança bastante praticada nos salões de baile dos países, né? Argentina e do Uruguai. É o nome de uma dança bastante comum, o item F, que começa de 10, vai até a letrinha 9, né? Vocês vejam que a letrinha 9, ela tem se repetido bastante em cada uma das alternativas, né? Ao item G, é uma entidade da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que é responsável pela preservação do patrimônio cultural dos países que fazem parte da ONU, dos países membros. Então, o nome dessa entidade, vocês vão colocar aqui, a sigla do nome dessa entidade. O item H são locais que abrigam, catalogam e expõem para a sociedade os bens que podem ser patrimônio, tá? O item H é uma palavra que começa com a letra 21 e termina com a letra 19. Então, esses conhecimentos, esses conceitos aqui todos já foram passados para vocês em aulas anteriores. Daí vocês vão compor aqui esse slide com as letrinhas conforme os conceitos para trabalhar no próximo slide,
né, compondo aquela frase que a gente vai precisar compor. Leiam, resolvam, para depois passar para o próximo. Então, vejamos. Preencha os quadrinhos de acordo com as letras numeradas do slide anterior. Vocês vão preencher esses quadrinhos que estão em branco, que tem acima o número. Por exemplo, a primeira palavra começa do 2 até o 9, ela tem um acento, né? Então, se vamos supor que lá no exercício anterior você tenha escrito no numeral 2 a letra M, onde tiver o numeral 2 é letra M. Daí você já preenche. Veja que essa primeira palavra ela tem um acento circunflexo. Aí cada palavra deixa um espaço entre até a próxima, né? Então, veja, a segunda palavra tem um espaço, aí tem um 20 até o 16. A outra palavra, né, de 19 até 9, ela tem um tio. A outra palavra é do 9 até o 19, aí vai para a outra linha. A outra palavra é do 11 até o 19, espaço. Outra palavra do 6 e o 7, que tem espaço. A outra palavra do 5 até o 14, deixa-se um espaço. Outra palavra do 21 até o 16, espaço. A outra palavra é só uma letra, 7. Aí tem um espaço. A outra palavra começa do 1 até o 16, espaço. A outra palavra do 12 até o 7, espaço. Outra palavra do 10 até o 21, espaço. Outra palavra é só uma letra, letra de numeral 4, espaço. Tem de 21 até 4, outra palavra. Do 7 é uma só palavra, e tem o espaço. 4, uma só palavra também, espaço. Do 1 até o 7, outra palavra. Aí nós vamos, né, colocar as letras na linha que está em branco, ela tem um acento aqui também. Aí na última linha, né, a palavra 6 e 7, só duas letrinhas, espaço de 18 a 19, outra palavra, e do 3 até 19, outra palavra, finalizando com o ponto, porque nós vamos concluir a frase que a gente vai compor, tá certo? Então, essa atividade, quem já é meu aluno há algum tempo, nós já temos trabalhado diversas vezes com esse tipo de atividade. É uma atividade que é lúdica, né? Um jogo de quebra-cabeças que exercita um pouco a nossa paciência, a nossa observação, concentração e memória. Bom, aqui eu gostaria de mostrar a vocês como deveria ter ficado as respostas que vocês dariam corretamente, tá? Então, observe. O item A, a resposta correta, né? O que é? O principal órgão que é responsável pela preservação do patrimônio histórico brasileiro. Ele se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, né? Que a gente diz. Então, vocês observem que a letra número 1 é I, 2, P, 3, H, 4 é A e 5, N. Então, aqui nós não repetimos nenhum número, porque não há nenhuma letra repetida. Mas todas as vezes que aparecer o numeral 1, nós teremos que colocar a letra I. Toda vez que for o 2, a letra P e assim sucessivamente, tá bom? O segundo item fala que são instrumentos de percussão bastante utilizados nos sambas de roda do recôncavo baiano. É o item B, são pandeiro e atabaque. São os dois instrumentos que são utilizados no samba de roda do recôncavo. E era essa a resposta que vocês dariam. Observem, por exemplo, a primeira letra de pandeiro é P, ó, o numeral 2, tá? Onde é que tem a letra A, que é o número 4? Nós temos aqui em atabaque, ó, tá vendo? Então, é uma atividade muito simples. O item C diz respeito a quê? Que é aquela dança que é parte essencial do Carnaval de Pernambuco. É o frevo, que é patrimônio cultural mundial, né? O item D é instrumento de corda muito popular, é o violão, tá bom?
Observe que a numeração, ela vai seguindo os mesmos números, são letras que se repetem, tá? O item E, uma das formas pelas quais a música pode ser transmitida, gente. Que forma é essa? Pela voz. A música pode ser pelo som, né? Por instrumentos, som emitido por instrumentos, e a nossa voz também, a gente canta. O item F é dança bastante praticada nos salões de baile da Argentina e do Uruguai, é o tango, né? Que nós vimos também, que é um patrimônio, é um dos patrimônios culturais mundiais, né? Como dança como patrimônio cultural que nós vimos. Aí, como é o nome dessa entidade da Organização das Nações Unidas, da ONU, que é responsável pela preservação do patrimônio cultural dos países? É a Unesco. Unesco, que é a sigla, né? A sigla que significa o quê? Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Como está em inglês, fica meio, né, confuso para nós, mas significa exatamente isso, né? E, por último, locais que abrigam, catalogam e expõem para a sociedade bens que podem ser patrimônio. São os museus, que a gente já tem conversado também. Então, vejam que cada letrinha recebe um número e essa numeração está bem direcionada para a próxima atividade. Tá bom? Então, gente, nesse slide eu apresento como vocês deveriam fazer naquela atividade de transpor as letras conforme a numeração, né? Era o que vocês iriam fazer. Então, vejam bem aqui, ó. A letra 2, lá no slide anterior, é P. Então, aqui, onde tiver o numeral 2, a gente colocou P, tá vendo? Ó, tem um P aqui na primeira palavra. Vamos ver aqui. Aí, vamos ter o P lá na penúltima palavra, na palavra grupos, tá vendo? O numeral 2. E por aí vai. E assim, vocês iriam, nesse jogo de paciência, de atenção, vocês iriam compor uma frase que diz o seguinte: patrimônio cultural são os bens de natureza material e imaterial que transmitem a memória e a identidade de grupos humanos. Esse é o conceito de patrimônio cultural, que nós já havíamos visto. Então, quando a gente estuda objetivando o quê? Guardar conceitos. É lógico que há certas coisas que a gente não vai, né, não é decoreba, mas entender. E aí, esse tipo de atividade, que a gente chama de atividade lúdica, ela trabalha com várias habilidades de vocês. Habilidade, né, desenvolvendo a habilidade de observar, de refletir sobre conceitos, de retomar na memória, né, de se concentrar de forma lúdica e prazerosa.